Isso. Heitor, cadê você, Heitor? Vamos começar, né? Eita. Vamos sim. Pastor Paulo Santos, boa noite, senhor. Oi, Heitor, boa noite. Tudo bem com vocês? Olá, pastor. Vou fechar Prazer, uma alegria estar com esse grupo, professores. Eu também, durante diversos anos, trabalhei na docência. A do Heitor está travando, não é, pessoal? Não estamos te ouvindo. Você... Ah, agora sim. Pastor, boa noite. Meu nome é Fernanda, prazer conhecê-lo. Igualmente, Fernanda, igualmente. Eu acho que a internet do Heitor está falhando um pouco, mas quero desejar ao senhor boas-vindas aqui nesta nossa reunião e desde já nosso muito obrigada pela disponibilidade, né, de estar com a gente nessa noite para a gente estudar mais sobre essa lição. Deixa eu contar para o senhor um pouquinho, o senhor já contou, mas a idealização desse projeto, né, de fazer uma prova dessa lição, para que a gente seja estimulado a estudar mais sobre esse livro de Isaías, né? E ao decorrer desse tempinho até o dia da prova, que vai ser no final do trimestre, então a gente vai ter essas aulas, né, de instrução, como se a gente fosse mesmo fazer um vestibular, né? Legal. Então, essa ideia surgiu dessa forma, assim, de a gente ter um estímulo para poder estudar melhor essa lição. E então o Heitor me falou, né, da sua pessoa, e a gente ficou muito feliz de o senhor ter aceitado esse convite. Então, acho que a gente já pode começar oficialmente, assim, porque acho que tem que fazer jus a quem já está aqui, né, pastor? Horário, né? Começar. Eu sou bem regrada, assim, vamos começar, porque é horário, está combinado, né? Então, eu passo a palavra para o senhor, assim, acho que o senhor já está mais habituado do que eu a instruir aulas online, principalmente nesses dias, né, pastor? Nesses meses de pandemia. Então, Sim. eu passo a palavra para o senhor e está com o senhor a palavra, tá? Perfeito. Muito bem, eu também quero expressar minha alegria por estar com esse grupo seleto de professores, e mais que professores, são professores na rede adventista, portanto, desenvolvem um ministério muito especial. Se vocês forem à Bíblia, Cristo mais ensinou do que pregou, portanto, a docência, magistério, ao efetivizar, realizar ele, estamos seguindo os passos de Cristo. Gostaria de que nós começássemos com uma oração, já que vamos abrir a Bíblia. Quem gostaria de ser nosso porta-voz diante do trono da graça? Eu vou tomar a palavra aqui, então, pode ser? Sim. E já gostaria de antecipar ao senhor que nós temos aqui alunos de escola sabatina também, não só professores, certo? Que todos querem, a gente estendeu o convite para quem quisesse escutar essa aula hoje. Então, temos bastante variedade de alunos, professores, professores da escola, professores só na igreja. Estamos em várias categorias aqui hoje. Que bom, Então, bem convido a diversificado. todos, né, nesse momento, a se colocarem em reverência, né, diante da Bíblia que nós temos agora em mãos. Vamos pedir a direção de Deus, né? Querido Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Estamos um distante do outro, cada um na sua casa, mas estamos unidos, Senhor, através da tecnologia para podermos aprender melhor sobre a Tua palavra. Sim, Nosso pai. objetivo hoje, através do pastor Paulo,
estudar melhor sobre esse livro de Isaías, que nos traz promessas, nos traz advertências, nos traz lições para a nossa vida. Nos instrua, nos dê direção e sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, novamente, minha alegria de estar com vocês, agradeço o Heitor. Você chegou a tomar os profetas comigo? Fui eu o professor de vocês de profetas, Heitor? Não, pastor, o senhor deu o santuário, a introdução geral à Bíblia. E... Profetas não, maiores, menores. Não. Foi a Prof. Christie. Perfeito. Pessoal, o livro de Isaías, a semelhança de todos os livros da Bíblia, a Bíblia tem um sistema teológico, e um sistema teológico, para ser um sistema, ele deve estar integrado por 3 elementos. Primeiro, Deus. Segundo, o mundo, nesse caso, o universo. E o terceiro, o ser humano. E a Bíblia é um compêndio teológico que fala a respeito dos 3 elementos. Fala de Deus, fala do mundo, do universo, e fala do ser humano. E ela se introduz falando-nos que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. No livro de Colossenses, eu não vou entrar nesses detalhes, vou dar por sentado de que nós entendemos que tudo foi criado por Deus. Inclusive, isso gera um problema, porque se tudo foi criado por Deus, esse Deus, inclusive, segundo Colossenses capítulo 1, verso 15 ao verso 18, é o próprio Senhor Jesus. E entre eles, Deus criou aquilo que conhecemos como Lucifer, o querubim da guarda, o querubim protetor, ou estrela da manhã. No livro de Isaías, no livro de Ezequiel, é o querubim protetor, o querubim da guarda. E conhecemos a história de que esse ser criado por Deus, portanto, filho de Deus, se rebelou. E esse filho de Deus, quando se rebelou, foi lançado para a terra. Agora Deus prosseguiu com sua criação. A primeira parte vai ser um pouquinho teórica, é uma introdução, para nós entrarmos assim plenamente no livro de Isaías. Agora Deus prossegue adiante com seu projeto e Deus cria um segundo filho. Se nós formos ao livro de Lucas, e eu gostaria de ir com vocês para Lucas capítulo 3, o verso 38. Lucas 3, 38. E temos que nos concentrar, porque o que nós vamos analisar é assim bem profundo. E geralmente os pastores não apresentam esses conceitos que serão analisados agora. Alguém gostaria de nos ler? Rafael, você pode nos ler? 3:38. Está ouvindo, Rafael? Muito bem, vamos pedir para a Fernanda, que eu já sei o nome agora, Lucas 3:38. Estou aqui. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Seria isso? Exato. Opa. Acho que agora ele terminou ouvindo, mas acho que a internet está dando algum problema. Muito bem. Então, Satanás, ou seja, Lúcifer, foi criado por Deus. Se ele foi criado por Deus, é criatura de Deus. Agora ele se rebela e, na sequência, Deus segue seu projeto de criar o mundo e agora Deus coloca para cuidar desse mundo outro filho. E o nome desse filho de Deus é Adão. E se vocês olharem no livro de Ezequiel, assim, brevemente, só para termos uma ideia, Ezequiel 28, que nós conhecemos essa história,
da queda de Satanás, Ezequiel 28. Em que lugar se encontrava o querubim da guarda, o querubim protetor, quando ele se rebelou contra Deus? Ezequiel capítulo 28, verso 13. Que local ele se encontrava? No Éden. No Éden. Esse primeiro filho de Deus se encontrava no Éden. Onde é que se encontrava Adão quando se rebelou contra Deus? No Éden. No Éden. Para onde foi lançado Lucifer, o primeiro filho de Deus? Apocalipse capítulo 3. Como, irmã Nara? Para fora do Éden. Do Éden, para a terra, não foi? Para a terra, é. Terra. E Adão foi lançado para onde? Para fora do Éden? Também. Para a terra. Também. Lucifer era encarregado de guardar, se a gente fizer um estudo assim um pouco mais profundo, guardar a lei de Deus, ele era o encarregado de cuidar o trono de Deus. A mesma palavra que é utilizada para Lucifer, que guardava o trono de Deus, é utilizada para Adão, que guardava também, era encarregado de guardar o jardim do Éden. O paralelismo é muito mais amplo daquilo que nós estamos comentando. Então, o primeiro filho de Deus se rebela. O segundo filho de Deus também se rebela contra o pai. Ao ponto que Isaías capítulo 1, se vocês forem comigo, Isaías capítulo 1, verso 2, eu não sei como é o nome da irmã, que está com o mesmo, com a mesma, pelo menos o mesmo WhatsApp. Patrícia, pastor. Patrícia, irmã Patrícia. Professora da Escola Adventista. Professora, poderia nos ler 1, 2? Patrícia, já vou manter na... Isaías 1, 2? Sim. Uma nação rebelde. Ouvi os céus e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Note, Satanás era filho de Deus, Adão era o quê? Filho de Deus. Os dois se rebelam contra Deus. E Deus vai adotar um terceiro filho. Vamos ir ao livro de... Vamos a Oséias, capítulo 11. 11. Quero que prestem atenção, porque o que vocês vão aprender hoje, me imagino que não desconhecem. 11, verso 1. 11, verso 1. A Clarice pode nos ler? Teu microfone está fechado, Clarice. Sim, agora sim. Aqui a minha mãe me ligou bem agora, daqui a pouco eu leio outro verso. Tá bom. Então, ali, eu não sei se é o esposo, o familiar da irmã Clarice, como é o nome dele? Paulo. Paulo? Pode ser você? Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei de filho. Tá. Agora nós temos um terceiro filho. O primeiro é Lucifer. O segundo é Adão. Temos um terceiro. Se nós formos para o livro de Êxodo, Êxodo capítulo 4, Êxodo 4, o verso 22. Vou pedir, Rafael agora está nos ouvindo, Rafael? Estou sim. Pode nos ler 4:22? Certo. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Obrigado. Entra em ação um terceiro filho. O primeiro se rebela. Ele morava num monte. O segundo filho também se rebela.
E agora Deus adota um terceiro filho. Esse terceiro filho é Israel, meu filho. E Deus tira Israel do Egito e vai levar para um lugar. Vamos dar uma olhadinha ali em Ezequiel, capítulo 38, verso 12. Para que lugar da terra Deus leva esse terceiro filho? Terceiro filho, Israel. Israel. Aí, eu estou vendo que temos Vilma conosco. Vilma está com o microfone fechado e sem imagem. Está nos ouvindo? Gostaria de nos acompanhar lendo, Vilma? É o capítulo 38, verso 12. Se não, eu vou pedir para o Cleverson, André. Pode ser, Cleverson? Parece que também... Cleverson? Muito bem, então vamos, irmã Nara. Você assaltará o povo que vive em cidades já arrasadas e roubará o que há nelas. Os moradores dessas cidades foram tirados... É Ezequiel 38, né? 12, exatamente. Tá, é esse que eu estou lendo. Sim, sim. Os moradores dessas cidades foram tirados do meio das outras nações e reunidos num lugar só. E agora possuem gado e propriedades e vivem no centro do mundo. Que pessoal é esse que Gog e Magog queria atacar? É um pessoal que foi tirado das outras nações e mora em que local? No centro do mundo. Que povo era esse? O terceiro filho que Deus tira das outras nações e coloca no lugar central do mundo. É o filho dele, Israel. Isso vocês podem olhar em Ezequiel 5:5 novamente. Ezequiel 5:5. Ezequiel 5:5. Professora Clarice, pode nos ler 5:5? Agora sim. Ezequiel 5:5. 5:5. Os nossos perseguidores estão sobre... Ai, estou lendo o negócio errado, peraí. 5:5. Assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Onde é que estava o povo de Israel? No centro da terra. Jerusalém estava no meio de todas as nações. No âmbito teológico, Israel foi colocado na confluência dos 3 continentes, da África, da Ásia e da Europa. Por Israel passavam todas as caravanas e Deus tinha uma missão com Israel, restaurar. O primeiro filho se rebelou, deturpou o céu. O segundo filho se rebelou e deturpou aqui a terra. E agora Deus tinha o objetivo de restaurar com esse terceiro filho. Quem é o terceiro filho que Deus adota? Israel. Coloca ele no centro da terra. Como seria a saúde de Israel? Dê uma olhadinha em Isaías 65, verso... Eu não estou tratando tudo que a lição trata, porque eu considero que para você seria monótono e repetitivo. Estou dando uma visão geral do livro de Isaías. Justo, sim. 65, verso 20. 19 e 20. Quem pode nos ler? Pode ser agora a Fernanda? Sim. 65, 19 e 20, né? Sim. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias,
e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Como Deus... Lembrem que Deus deu a reforma para a saúde para eles. A Bíblia chama de maná. Deus tinha dado uma dieta especial para eles. E quando eles usaram aquela dieta, dê uma olhadinha no Salmo 106, verso 37. Eu disse 106, não, é o 105, 37. Salmo 105, 37. Salmo 105, 37. A professora ali, que tenha o mesmo WhatsApp que a Fernanda, poderia nos ler? E fez sair os israelitas com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia quem tropeçasse. Tropeçasse, que tradução interessante. Não tem nenhuma tradução. Alguém está com dois... Amor, não dá certo, desliga. Aí, Meu estamos esposo, com dois pastor. problemas. Aí. Na Bíblia da Irmã diz que tropeçasse. Em alguma outra tradução, como é que diz a última frase do verso 37? Fraquejasse. Fraquejasse. No original, a palavra end, em hebraico, não houve um só doente. Como diz nas outras Bíblias aí? Alguém poderia me mencionar? Enfermo. Enfermo, exatamente, essa é a melhor tradução. Durante 40 anos, não houve nenhum só doente. Por quê? Pelo sistema de alimentação que Deus tinha dado. Como ia ser a inteligência deles? Vocês lembram de Salomão? Lembram de Daniel? Como seria... Vocês lembram o caso do gado de Jacó? Era o plano de Deus. O tempo não permite, mas se olhassem o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, eles iam ser mais inteligentes na parte prática, intelectualmente, saúde melhor, a melhor saúde, haveria prosperidade, e as nações viriam até Jerusalém. No livro de Isaías, capítulo 56, as nações... Hoje, quando alguém fica doente, se tem condições, não rehúsa viajar daqui para os Estados Unidos, ou daí de Santa Catarina para São Paulo, para Buenos Aires, com o objetivo de ter saúde. Lá, a saúde seria tão boa que quem morresse de 100 anos seria criança. Morreu criança com só 100 anos. A idade ia aumentando outra vez, voltando ao plano original, como Noé, como Matusalém, como Adão. A inteligência voltaria a ser a inteligência perfeita que Deus tinha dotado o ser humano. A prosperidade econômica. E aí os povos iam ficar curiosos, viriam a Jerusalém, e quando vissem a prosperidade, se converteriam. E o templo, olha o capítulo 56, verso 7. Quem nos lê? Rafael, pode ser? Isaías, quanto? 56, verso 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O templo seria uma casa de oração só para os judeus, com um átrio só para os sacerdotes, um átrio só para os homens, um só para as mulheres, lá fora dos gentios? Não. Seria uma casa de oração para quantos? Todos os povos. Todos os povos. Então, eu estou resumindo, isso é uma matéria de todo um semestre. Nossa. Jerusalém, Deus, então, primeiro filho se rebelou.
O segundo filho se rebelou. E o terceiro filho, Deus tensionava formar um Éden, começando desde o centro de Jerusalém. Recordem que nós agora estamos indo para Jerusalém também. É para Jerusalém ou não é? Sim, só que não é terrenal. Nós estamos indo para Canaã, não é a Canaã. Ou seja, o plano A de Deus era aqui, ali na Palestina, restaurar o que os dois primeiros filhos cometeram o pecado, o erro. Porém, Deus adota ele como filhos. E agora sim vamos entrar na lição. Vamos ao livro de 2 de Reis, capítulo 16. 1 de Reis 16. 2 de Reis 16. Quem vai nos ler agora? Vou pedir para o pastor Heitor nos ler 2 de Reis 16. Verso 7. Diz assim: o rei Acaz enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Assíria: sou seu servo e seu súdito. Venha salvar-me dos exércitos da Síria e de Israel que estão me atacando. Obrigado. Lamentavelmente, essas traduções modernas, elas deixam bastante a desejar para um estudo profundo. A palavra aqui não é súdito, a palavra é ben, significa filho. Como é que diz na tradução de vocês? Como diz na tua, Clarice? Servo e teu filho. Teu filho. Teu Só filho, seu tá criado e seu filho, meu. Filho. A minha fala filho também. A minha Filho. fala Essas vassalo, traduções pastor. modernas, vou dizer para o pastor Heitor que ele, como teólogo, utilize essas Bíblias são... Você lembra que mecânica, dinâmica e livre. O pastor vai usar uma mais... Todas são boas, mas tem uma que é mais... Puxão de orelha do professor, então. Como? Já troquei, já. Já, perfeito. Atualizado Eu agora. sou teu servo, teu filho. Acaz quis ser o quê? Deus tinha escolhido Israel como quem? Filho. Filho. Mas Acaz agora... Vocês lembram do assunto de Acaz? Vamos voltar, vamos pegar esse episódio aqui, marquem aqui, por favor, e vamos agora a Isaías 7. Isaías 7. Só marquem porque nós vamos retornar. Ok. Vamos começar do verso... Eu estou falando do todo o centro de Isaías. Eu estou englobando todo o livro agora para vocês. Capítulo 7, verso 1 em diante. Quem sabe não precisamos ler 1, desde o verso 2 em diante. O Anderson vai ler aqui, pastor. Sim, por favor. É teu esposo? Pode nos ler? Sim, chegou agora aqui, ó. Tá bom, bem-vindo, irmão. Como é o nome Obrigado. dele? Anderson. Anderson. Pode ler o verso 2? Do verso 2 até o 11. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acaz e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve o seu filho Sear e Jazube. Vai encontrar-se com Acaz no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor: não será assim, isso não acontecerá. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado,
para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Ramalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. É até o 11. Disse ainda o Senhor a Acás: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Obrigado. E o verso 12 fala que Acás respondeu: não pedirei, nem tentarei a Deus. Deus está oferecendo um sinal para ele aqui, mas vamos voltar atrás. Tudo para ele. Acás é um rei, o rei de Judá. Se juntaram Israel. Os irmãos estão lembrados que aproximadamente uns 200 anos antes, quando Salomão morreu, substituiu Salomão, o seu filho chamado Roboão, e ali houve uma separação, 10 tribos para um lado, se formou o chamado Israel, e 2 tribos por outro lado, que se formou Judá. E agora Israel se une com Síria. E temos que ter bem claro que uma coisa é a Síria e outra coisa é Síria. A Síria seria um império mundial. Vamos tratar de ilustrar. A Síria seria hoje os Estados Unidos da América do Norte. Síria seria como, vamos imaginar aqui, a Bolívia. E Israel como fosse o Paraguai. Se une Bolívia e o Paraguai para lutar contra o Brasil. O Brasil tem 2 opções, uma de confiar em Deus e a outra de pedir ajuda dos Estados Unidos. Vem o profeta e fala com Acás, que é o presidente nesse caso, diz, olha, fique tranquilo, se você tem fé, preste atenção nessa palavra fé, confiança. Vocês vão viver. Deus está dizendo, pede um sinal e eu vou livrar vocês, porque vocês são meu filho. Apesar de tudo que vocês fizeram, vocês são meu filho, são meus filhos. E Acás disse, eu não vou tentar a Deus, não, eu não. Olha a hipocrisia do rei. Por que ele não queria tentar a Deus? Voltem ao capítulo de 2 de Reis, capítulo 16, por favor. E guardem aqui, porque vamos voltar para cá outra vez. Desde o... Anderson pode nos ler desde o verso 2 até o verso 7. Sim. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Pecá, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas, então, se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria, sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acás juntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real,
e enviou-os como presente ao rei da Assíria. Estes atendeu ao pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou os seus habitantes para Kir e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar, com informações detalhadas para a sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco... Pode seguir, por favor, até o verso 15. Tá. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou oferta sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal. Derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias: no altar grande ofereça o holocausto de manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e a sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. Obrigado. Nós temos aqui a narrativa do mesmo episódio paralelo do capítulo 7. Agora, voltando ao capítulo 7, o profeta aqui em 2 de Reis não narra o que o profeta Isaías vai ao encontro do rei. Diz: rei, vocês são filhos, você é o representante do povo, filho do Rei Altíssimo. Eu não vou deixar que seja destruído. E Deus não podia permitir mesmo que Judá fosse destruído. Por quê? Porque ali chegaria o Messias. Pede um sinal que eu vou livrar vocês do rei da Síria. Capítulo 7. E olha o que Acás diz. Não, verso 12, não pedirei nem tentarei o Senhor. A hipocrisia dele, porque ele preferiu, já tinha tomado a decisão de pedir ajuda para o rei da Assíria, do Império Assírio. Ele já tinha tomado a decisão de pedir ajuda, portanto, quando Deus ofereceu ajuda, ele disse: eu não quero tentar a Deus. Então, como ele não quis tentar, todos me acompanham no capítulo 7 de Isaías, verso 13 e verso 14. Vai entrar em ação um quarto filho. O verso 13 disse então Isaías: ouça agora a casa de Davi. Os é pouco ser incômodo aos homens, senão que também sejais a Deus. Portanto, mesmo o Senhor dará um sinal. Eis aqui que a virgem conceberá e dará luz a quê? Um filho. Exatamente. Primeiro filho, rebelde. Segundo filho, rebelde. Terceiro filho. Quando, irmãos, prestem atenção, quando Acás pediu para ser filho de Assíria, ele negou a filiação do povo de Israel para com Deus. Ali eles deixam de ser povo de Deus. Vocês sabem muito bem que hoje Israel já não é mais povo de Deus. Entra em ação esse filho. Vocês sabem quem é esse filho. Não precisamos nem comentar sobre ele. Agora vejam, para confirmar aquilo que nós estamos dizendo, olha o verso 15. Comerá mantequilla e mel até que saiba deixar o mal e escolher o bem. Vocês lembram de uma árvore que tinha o bem e tinha o mal? Sim. Tinha que ver com comer? Uhum. Tinha ou não tinha? Sim. Tinha. Esse não. Lembrem que eu falei da fé
Sim. Eva teve fé em Deus, que ela não estava vendo, ou teve fé na serpente e no fruto que ela estava vendo? A serpente. A serpente. Aquilo que estava vendo. Acaz teve fé em Deus que ele não estava vendo, ou teve fé no Império Assírio que ele tinha, que ele foi até lá, pegou o ouro do templo de Deus, mandou para a Síria, copiou o altar da Síria e trouxe para colocar dentro do templo de Deus. Olha onde chegou a apostasia. Pessoal, e aqui eu vou falar de maneira muito especial para o Heitor, que é O pastor. pior de tudo ainda foi pedir para reservar para adivinhações uma parte do tempo. Parte do tempo. Irmã, horror, horror. Ele naquele momento, ele esteve rejeitando a Deus como pai. Agora vamos trazer um pouquinho vamos fazer uma aplicação prática. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o tema. E nós hoje? Agora vamos ao terceiro filho, quando apareceu o diabo depois de 40 dias oferecendo pão. Qual foi a resposta desse filho que aparece agora? Que o livro de Isaías vai falar desse filho. O livro de Isaías é o evangelho. O que é evangelho? Boas novas. Boas novas do quê? Salvação. De quem salva? Jesus. Quem é que Isaías fala? De Jesus. É o filho que entra em ação. E quando esse filho entra em ação, o diabo apresenta a mesma tentação. Adão estava num deserto. Perdão, Adão estava num jardim. Satanás estava num jardim. Jesus estava num deserto. Adão estava comendo todos os dias. Jesus estava 40 dias sem comer. Para Adão oferece fruto. Para Cristo oferece pão. Qual foi a resposta de Cristo? Não do pão, mas do quê? Da palavra. Palavra. Nos momentos finais, Deus vai ter um povo que siga a palavra. A palavra. E essa palavra é a Bíblia. Nós estamos estudando agora o livro de Isaías. O livro de Isaías está dentro desse arcabouço. Ele é o centro do Antigo Testamento com referente ao Filho. Quem é o Filho? Esse Filho é o Salvador teu, o meu Salvador, o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. E nesse episódio, note que o problema gira entre filho. Olha o verso 16. O capítulo 7, 16. Porque antes que a criança saiba... eu estou com a Bíblia em espanhol aqui, como é que diz ali o 16? Sabe, rejeitar o erro e escolher o que é certo. Correto. Rejeitar o mal e escolher o quê? Bem. É certo. O outro filho rejeitou o bem e escolheu o quê? O mal. Aqui, esse filho ia fazer a inversa. Esse filho é o Senhor Jesus. Essa profecia, ela tem aplicação dupla. Nós podíamos, um dia, se os irmãos quiserem, a gente pode estudar a primeira aplicação dela. Agora, o profeta... Pode marcar. Sim, com todo carinho. Disposição. E olhe que o assunto é filho. O verso 3 do capítulo 8. E me cheguei a profetisa, a qual concebeu e deu luz a um filho. O capítulo 8, verso 18. Eis aqui eu e os filhos. Os filhos. Capítulo 9, verso 6. Porque uma criança nos nasceu, um filho nos foi dado, o principado sobre os seus ombros, e chamará seu nome admirável, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Um conselho, anotem bem esse verso, o dia que vocês forem visitados por nossos amados irmãos, testemunhas de Jeová, perguntem para eles quem é esse filho aqui, porque eles dizem que Jesus é menor que Deus. Pergunte quem é esse filho aqui que é conselheiro, Deus forte, Pai eterno. Esse filho, essa criança é Pai eterno. Quem é ele?
Jesus, não Jesus. é? Nós sabemos. Eu Tudo só bem. estou dando uma saidinha para os irmãos. Guardem esse verso aqui e o dia que eles visitarem, falem que Jesus é menor que Deus. Digo, então, me explique o capítulo 9, verso 6 de Isaías. Quem é esse filho que é pai eterno? Quem é que é esse filho? Isso aí é só uma digressão. Uma dica. Sim, uma dica, exatamente, para outro tema. Então, vocês perceberam que dentro do livro de Isaías, agora, voltem ao capítulo 1, verso 2, que a professora Nara tinha nos lido. Leia outra vez, por favor. 1, verso 2. 1, 2. Escutem, ó céus, prestem atenção, ó terra, pois o Senhor Deus, ele disse: criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. Esses filhos, primeiro filho, vocês já sabem quem é que é, o segundo Adão e o terceiro foi Israel. Mas louvado seja o nome de Deus, porque tem um filho que não se rebelou. Amém. E eles esperam que você e eu sejamos esses filhos que não se rebelam. E é interessante, Amém. Deus chama o universo. Olhem, você é o universo. No capítulo 12 do livro de Apocalipse aparece: alegrai-vos céus e vós os outros habitantes dos mundos criados. Porque o diabo ficou só com a terra agora. Vocês viram, eu pude mostrar diante de todos vocês. Já que falamos disso, eu vou dar um toquezinho mais nesse contexto do filho. Vamos a Apocalipse, porque esse é o centro do tema da Bíblia, de Isaías e da Bíblia. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12, verso 3, 4 e 5. Quem vai nos ler? Raeli, você pode ler? Se escondeu, Raeli? 3, 4 e 5. Será que eu pronunciei mal o nome dela? Ela não gostou? Estava ali nos acompanhando. Tá Muito certo, bem, outro. pastor Raeli mesmo. É Raeli, porque se for em espanhol seria Rageli, não é? E se for em hebraico seria Riley. Vamos lá. Professora Patrícia, pode nos ler? Apocalipse 12, 3, 4 e 5, né? Exato. Comece num, professora. Comece num, por favor. 12, 1 tá. ao 5. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz a um filho. Preste atenção que o assunto sempre é o filho, não é? Sim? Sim. Por favor, professora, o 5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Muito bem, ninguém tem dúvida de quem é esse filho, não é? Sim. Agora vejam, por isso, lá em Isaías 1, verso 2, fala: céus e terra, dê uma olhada na minha situação com os filhos aí. Olha o verso 7, professora, leia para nós até o 9. Isaías? Então, Isaías ou Apocalipse? Não, Apocalipse mesmo, Apocalipse. Tá. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão,
a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Momentinho. Notem o seguinte. Satanás foi lançado para a terra depois do quê? De que o filho nasceu, se criou, morreu e foi para o céu. Até ali, Satanás tinha acesso aos 3 céus, ou seja, o trono de Deus, o céu sideral, os mundos criados por Deus e também a nossa terra, pois ele aqui se sentia como príncipe desse mundo. Até ali, ele tinha acesso ao céu. Agora, quando Cristo foi morto e ascendeu ao céu, ele é lançado para onde? Para a terra. Verso 12. Professora, leia, por favor. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Depois da morte de Cristo, a Bíblia diz, pelo qual alegrai-vos céus. Plural. Céu sideral, onde estão os outros mundos criados por Deus. Céu, trono de Deus. O diabo ficou restrito aonde? Na terra. Por quê? Vamos a João capítulo 12, 31 e 32. Então, eu entendo, pastor, posso lhe interromper um pouquinho? Sim, como não? Que Satanás foi expulso do Éden e veio para a terra, mas ele tinha acesso ao céu até a ressurreição. Tinha acesso, exatamente. Adão não teve mais acesso, mas ele teve. Tanto que quando ele foi, Jesus perguntou em Jó, quando ele vai, onde você estava, né? Passeando pela terra. Quer dizer, então ele tinha acesso, ele só foi expulso do Éden. Exatamente. Já que a senhora mencionou isso, vamos a Jó capítulo 1, versos 6 e 7. Depois voltamos a João. Guardem João. Jó, capítulo 1. Jó 1, verso 6 e verso 7. Jó. 1, 6 e 7. Já que a irmã Nara mencionou, leia ele para nós, irmã Nara. Só um pouquinho, pastor, que eu estou perdida. Jó 1, Ainda 6 não e achei. 7. Ai, meu Deus. Jó eu 1, perdi aqui, 6 Jó. e 7. Não fique nervosa, Nara, não fique nervosa. Não, Tranquilo. não estou nervosa, estou super bem. É Jó 6. 1, 6 e 7. Não, fala de novo. Jó 1. Capítulo 1, verso 6 e verso 7. Vamos lá. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde vens vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Obrigado. Outra vez, é por isso a importância de conhecer o idioma original, não é? Aqui a palavra é ben, é filho. Como é que na Bíblia de vocês? Um dia vieram Aqui fala... de Deus. Os filhos de Deus. A minha fala anjos, mas embaixo já tem uma observação em hebraico, filhos de Deus. Filhos de Deus. Deus diz o dia em que os servidores celestiais. A palavra em hebraico é ben, é filho. Eu não sei por quê, não é crítica, por isso as traduções a gente tem que escolher bem. A palavra no hebraico diz filho, eu não sei por que eles traduzem para servidores, para anjos. A palavra em anjo é malak e filho é ben. Então ela diz ben, eles traduzem por. Mas tudo bem. Um dia vieram quem? Os filhos de Deus. Adão era filho de quem? De Deus. De Deus. Agora vieram quem? Os filhos de Deus. Se eles vieram, Satanás eles não incluído, estavam né? lá. Eles vieram de outros planetas. E quem foi aqui da Terra? Satanás. Satanás. Quem deveria ter ido?
Adão. Adão. E eles foram se apresentar diante de Deus. Que lugar é esse? O centro do universo, o trono de Deus, o terceiro céu, que é outro tema nesse contexto. Satanás teve acesso até o terceiro céu, até o trono de Deus, até a morte de Cristo. Quando Cristo ascendeu, vamos agora a João, capítulo 12, 31 e 32. Nós estamos indo aqui para voltar outra vez a Isaías, pessoal. Sim. Vamos a João 12, 31 e 32. 12, 31 e 32. 31 e 32. Quem quer nos ler agora? Anderson? Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Obrigado. Leu 33 ainda, por favor, Anderson. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Prestem atenção. Jesus disse, o príncipe desse mundo, quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Satanás. Ele chegou a hora de ser julgado. E quando eu for levantado, eu vou atrair para mim quantos? Todos. Todos. Todos os outros mundos foram atraídos quando Satanás matou a Jesus, todos foram atraídos, disseram, Satanás não presta. Ali foi a sentença dele, então. Um julgamento assim. A sentença já era, mas o universo todo, por assim dizer, vamos fazer uma... Tomou conhecimento e aí consolidou que quem não prestava era ele mesmo. É isso. E ninguém mais quis aceitar no segundo céu, onde estão os outros mundos criados, quando o filho rejeitou o mal e escolheu o bem, Isaías capítulo 7, versos 15 e 16, não é? O resto do universo diz, nós não queremos mais seca com ele. Agora, ai da Fernanda, do Anderson, da Nara, da Clarice, da Patrícia, do Heitor, porque ele está agora, é para vocês aí. E vocês estão vendo que ele está aqui mesmo, não é? Nós estamos vendo que ele está aqui mesmo. Então, o livro de Isaías vai contar deste filho. Este filho que veio para nos dar a solução. O primeiro se rebelou, o segundo se rebelou, o terceiro preferiu ser filho da Síria. Sorte que Jesus nos deu a solução. E tudo podemos nele, todo poder foi dado para esse filho no céu e na terra. E eu, quando for levantado, quando Jesus foi levantado, ele não atraiu só o Anderson, a Fernanda, a Patrícia, o esposo dela, o Heitor e o Paulo. Não, todo o universo. Ellen White chega a dizer que nem os anjos estavam seguros até a cruz. Quando a cruz ocorreu, quando... Lembre que ele quer matar o filho, quer fazer de tudo, mas quando ele é levantado, Cristo atrai quantos para ele? Todos. Todos, não é? Então, capítulo 7 de Isaías é onde está o centro do filho que vem a essa terra, este é o filho que dá a solução. Amém. Vocês vejam que a Bíblia toda é Jesus. Toda a Bíblia é Jesus, não é? Toda a Bíblia é Jesus. Claro, lá no início da história da humanidade, Heitor, eu posso marcar um dia para a gente estudar a luta entre o bem e o mal, o início no céu, a lei, com etc. Com certeza. Por favor. Se o Heitor não quiser marcar, nós marcamos. Ele já me ensinou como é que faz uma reunião, Nara. Pode deixar agora. Mas esse é o centro do livro de Isaías, entendendo isso, não é? Acás, agora o povo, tristemente, o povo prefere o inimigo. E veja uma coisa, meus amados irmãos em Cristo, nós estamos agora nesses momentos finais, quando não comprar e nem vender, do pão ou da palavra? Da palavra. Amém. Amém. O filho... Vejam que a luta é a mesma, ela decorre ao longo da história da humanidade, a mesma luta, é a mesma. A tentação foi lá, é aqui, é para Nara, é para Clarice, é para Patrícia, é para o Paulo, é para a Fernanda, é para o Anderson,
para o Rafael, para o Heitor, não importa que seja nome de pastor, mais luta ainda, não é? Então, meus amados irmãos, louvado seja Jesus, alegrai-vos céus, ai de vocês, mas ai de nós, mas Jesus disse, todo o poder me foi dado. Estou Não com é? vocês Todo. até o confim do século. Amém, amém. É crendo, confiando nele que nós devemos avançar, porque sem ele, vocês vejam a situação que está o mundo. O Espírito Santo se retirando do mundo, não de vocês nem de mim, pela graça de Deus, não é? Mas a situação que ele está ficando. Deus abençoe vocês, me abençoe a mim. Aqui tocamos o cerne de Isaías e daqui para frente. Agora vocês partam dali, dá para entender todo o resto do livro. Ele é chamado Evangelho, as Boas Novas, é o filho do Antigo Testamento. Sim. Deus abençoe. Amém. Pastor, Heitor, contigo a palavra. Pastor, obrigado. O livro de Isaías ele é realmente bem extenso, mas o senhor, eu tinha certeza que o apanhado que a gente precisava, porque a gente precisava aprofundar o que a lição já traz. E ter uma noção um pouco mais profunda para a gente não ver só o que está escrito, para a gente conseguir enxergar o além. E Deus continua te usando, pastor. A gente consegue ver claro. E com uma clareza e uma dinâmica ímpar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pastor, quero deixar também meu agradecimento aqui, né, pela sua disponibilidade mais uma vez. E nós vamos, com certeza, marcar uma próxima reunião. Nós precisamos continuar o tema, porque já acabou. Que bom, e a gente vai continuar nesse estudo de Isaías. A gente vai continuar as próximas aulas falando sobre Isaías. E então, depois, quando terminar essa sequência, então a gente faz de novo uma reunião e a gente parte dessa continuação que nós terminamos aqui. Perfeito, com todo carinho. Mas se o senhor aceitar vir pregar também, a gente... Tá bom, Clarita. Obrigado. Como não? É um final de semana, combinamos com todo carinho. É mesmo. Carinho, sim. A gente vai falar pelo WhatsApp, tá, pastor? A gente vai já analise a sua agenda. Por favor. Tá? Com todo carinho. Você sabe, Heitor, você me conhece bem. A todos que participaram aqui também, né, nosso agradecimento, e eu acredito que a gente agradece, mas os beneficiados todos foram quem estava aqui, né? Estavam aqui estudando juntos, então fiquem com Deus, uma boa noite, tá? E aguardem, a gente vai dar as informações da próxima aula, que vai ser em breve. A gente vai dar as informações, então fiquem com Deus essa noite. Então, eu finalizei aqui, você vai falar para a gente terminar? Uma oração do pastor para ele encerrar para a gente. Sim, perfeito. Nosso querido Deus, apesar de que teus filhos, e nós, teus filhos, também somos rebeldes, mas te agradecemos por esse filho maravilhoso, que é o nosso Salvador Jesus, nosso irmão mais velho, que nos oferece gratuitamente essa salvação, que possamos não ser como Acás, mas aceitar e abraçar esse Jesus em todos os fatos da nossa vida. No nome dele, honramos e glorificamos o nosso Rei, que é tu, o nosso Deus, no nome de Jesus. Amém. 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 Um grande abraço, então, e tudo de bom. Para todos nós. Deus abençoe sua família. Obrigado. Tchau, gente. Nada. Tchau. Ô, Nara, boa noite. Boa noite. Um abraço a todos. Como é que eu faço para sair aqui? Liv. Tô na mesma. Nara. Era aquele cantinho vermelho. Leave. Liv. Ainda bem que temos uma professora de inglês aqui. Encerrando aqui, então, gente.